declaro aberta a 125ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Rondônia. Convido o vereador Ademilson Aparecido de Oliveira para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e convido a todos que se colocam de pé. Efésios 5, versículo 1, o segundo. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Amém? Eu convido a excelentíssima senhora prefeita para fazer a condução da mesa. Ordem do dia. Excelentíssimos senhores vereadores, externando elevados cumprimentos e vindo presente no intuito de convidá-lo a participar da 125ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Rondônia, que se realizará no dia 22 de abril do ano de 2020, com início às 18 horas no plenário da Câmara Municipal, para apreciar o seguinte. Ordem do dia. Primeiro, leitura e votação da ata. Segundo, leitura do material expediente. Pauta, discussão e votações. Primeiro, discussão e votação única ao projeto de resolução número 260/2020 de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, que dispõe sobre as contas do município de Alto Paraíso referente ao exercício financeiro do ano de 2017. Segundo, discussão e votação única ao projeto de resolução número 261/2020 de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, que dispõe sobre as contas do município de Alto Paraíso referente ao exercício financeiro do ano de 2018. Passo o material expediente ao primeiro secretário da mesa para a leitura da ata da 124ª sessão ordinária. Ata da 124ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Alto Paraíso, realizada ao 14 dia do mês de abril do ano de 2020, às 18 horas, no plenário da Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Aparecido Antônio Machado, PP. Compareceram ainda este ato, senhores vereadores Almir Souza da Silva, PP, Anderson Santana de Oliveira, PP, Eliseu Rodrigues Batista, PRB, Jefferson Rins, PP, Antônio Francisco, PRB, Flávio Aldir da Silva, MDB, Romário Aparecido da Rocha, PP, Edmilson Aparecido de Oliveira, PP, Paulo César Bergantin, PP. Faltou a este ato o vereador Edmilson Facundo, PSL. Após constatar a existência do coro regimental, o senhor presidente roga a bênção de Deus sobre os trabalhos e declara aberta a 124ª sessão ordinária. E convido o vereador Eliseu Rodrigues Batista para fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Após, prossegue com a leitura da ordem do dia e passa para o primeiro secretário da mesa a leitura da ata da 123ª sessão ordinária. O vereador Romário Aparecido da Rocha solicita ao senhor presidente a dispensa da leitura da ata da 123ª sessão ordinária. Então, o senhor presidente coloca em votação o pedido de dispensa da leitura da referida ata, que fica aprovado por 5 votos favoráveis e 4 votos contrários. Após, o senhor presidente coloca em votação a ata da 123ª sessão ordinária, que fica aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Em seguida, o senhor presidente solicita ao senhor secretário da mesa que ele proceda com a leitura do material de expediente que constou dele. Ofício de número 296 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. Ofício de número 300 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. E ofício de número 002 de 2020, de autoria da senhora Daniele da Silva Vieira. E ofício de número 041 de 2020, ambos de autoria do vereador Aparecido Antônio Machado, presidente da Câmara. Decreto de lei de número 3.192 de 2020, de autoria do Executivo Municipal. Logo após, o senhor presidente passa aos oradores inscritos ao pequeno expediente. Não havendo oradores inscritos ao pequeno expediente, o senhor presidente passa aos oradores inscritos ao grande expediente.
Não havendo oradores inscritos ao grande expediente, o senhor presidente coloca em votação o ofício de 290 de 2020, que solicita a apreciação e posterior votação do decreto de lei de número 3.192, ambos de autoria do Executivo Municipal, que fica aprovado por 9 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Em seguida, o senhor presidente suspende a sessão por 15 minutos para o parecer da comissão conjunta ao decreto municipal de número 3.192 de 2020. Retornando os trabalhos, o senhor presidente coloca a tribuna à disposição dos vereadores inscritos à discussão do decreto de número 3.192 por 30 minutos com direito à parte. E não havendo oradores inscritos, o senhor presidente coloca em votação única o decreto municipal de número 3.192 de 2020, que fica aprovado por 10 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Após o senhor presidente coloca a tribuna à disposição dos vereadores para esclarecimentos pessoais. E não havendo oradores inscritos, o senhor presidente declara encerrada a sessão, agradece a presença de todos e convida todos para participar da próxima sessão ordinária, que se realizará no dia 22 de abril de 2020, a partir das 18 horas. E solicita a mim, Anderson Santana de Oliveira, primeiro secretário da mesa, para lavar a presente ata, que lhe é achada conforme segue assinada por mim e os demais membros da mesa diretora. Coloco em votação a ata da 124ª sessão ordinária. Os vereadores que foi favorável permanecem como estão, os contrários se manifestam. Fica aprovado por 11 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Passo ao primeiro secretário para prosseguir com a leitura do material do expediente. Ofício de número 047 de 2020, ao excelentíssima senhora Elma Santana Morim, prefeita municipal. Excelentíssima senhora, cumprimentando-o cordialmente, venho através deste, em resposta ao ofício de número 307 de 2020, enviar cópia dos documentos referentes às contas do município de Alto Paraíso do ano de 2017 a 2018. Estão sendo enviados os seguintes documentos: cópia do projeto de resolução de número 260 de 2020, referente às contas do ano de 2017, cópia do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças referente às contas do ano de 2017, cópia do projeto de resolução de número 261 de 2020, referente às contas do ano de 2018, cópia do parecer da Comissão de Orçamento e Finanças referente às contas do ano de 2017. Informamos que as contas do município de Alto Paraíso, referente ao exercício de 2017 e 2018, estão disponíveis na íntegra no site do Tribunal de Contas. Certo de vosso atendimento, antecipamos agradecimentos e colaboração. Atenciosamente, Aparecido Antônio Machado, presidente da Câmara Municipal. Ao excelentíssimo senhor Aparecido Antônio Machado, presidente da Câmara Municipal, justificativa da falta da 124ª sessão ordinária da Câmara Municipal. Senhor presidente, cumprimentando-o respeitosamente, em conformidade com o regimento interno desta Casa de Leis, sirvo do presente para solicitar de vossa excelência que abone a minha falta da 124ª sessão ordinária da Câmara Municipal, que foi realizada no dia 14 de abril de 2020, tendo em vista que se encontrava na cidade de Ariquemes, acompanhando minha esposa em consulta e revisão devido a uma cirurgia cesariana, conforme atestado médico em anexo, certo de contar com a vossa atenção e colaboração, antecipo os votos de apreciação e consideração. Atenciosamente, Edmilson Facundo. Ofício de número 297 de 2020, a sua excelência, o senhor Aparecido Antônio Machado, presidente da Câmara Municipal. Nomeação do secretário municipal de Obras e Serviço Público. Senhor presidente, ao cumprimentá-lo cordialmente, respeitosamente, vimos através do presente informar aos nobres entes dessa polêmica Casa de Lei sobre a nomeação do senhor Wilson Miguel Tavares para exercer o cargo de secretário municipal de Obras e Serviço Público, sendo para o conhecimento dos nobres entes, subscrevemos e reiterando o protesto de consideração e apreço. Atenciosamente, Elma Santana Morim, prefeita municipal. Decreto de número 3.205 de 15 de abril de 2020.
regulamenta no âmbito do município de Alto Paraíso o previsto no artigo 10 do Decreto Estadual de número 24.919, de 5 de abril de 2020, que dispõe sobre o estado de calamidade pública em todo o território do estado de Rondônia e da outras providências. A senhora Elma Santana Amorim, prefeita municipal de Alto Paraíso, estado de Rondônia, no uso das suas atribuições legais, especialmente no inciso 4º do artigo 94 da Lei Orgânica Municipal, visando regulamentar no âmbito do município o disposto no artigo 10 do Decreto Estadual de número 24.919, de 5 de abril de 2020. E ainda, considerando que o município de Alto Paraíso, até a presente data, não possui nenhum caso confirmado para o Covid-19 e os 3 únicos casos de suspeita do Covid-19 foram descartados, considerando a absoluta necessidade de adoção de medidas preventivas a fim de minimizar os efeitos da pandemia do novo coronavírus Covid-19, com vistas a proteger de forma adequada a saúde e a vida da população, considerando as legislações correlatas como a portaria do Ministério da Saúde de número 188, de 3 de fevereiro de 2020, a Lei Federal de número 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que nos termos do artigo 3º e 7º do inciso 2º da alude da Lei Federal, o gestor local de saúde, autorizado pelo Ministério da Saúde, pode adotar as medidas da quarentena, considerando o disposto no Decreto Federal de número 10.282 de 2020, em especial o rol de serviço público e atividades essenciais de saúde, alimentação, abastecimento e segurança, e entre outros. Considerando também o reconhecimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal de súmula vinculada de número 38, de 11 de março de 2015, de que é competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais, considerando também que se caracteriza eminentemente como de interesse local a fixação de horários de estabelecimentos destinados à exploração de atividades econômicas, sobretudo para promover as harmonizações com as demais funções urbanas e preservar a incolumidade da saúde pública, considerando ainda que é crucial para o combate e eficiência da propagação do coronavírus Covid-19, impedir ou reduzir aglomerações de pessoas nos mais diversos ambientes públicos, dedicando-se em especial a atenção ao risco de ajuntamento excessivo de usuários nos meios públicos de transporte, sobretudo em horário de entrada e saída do trabalho. Tendo isso, decreta-se, artigo 1º, fica regulamentado no âmbito do município de Alto Paraíso o funcionamento dos estabelecimentos abaixo relacionados pelo período de 15 dias, podendo ser prorrogado, caso necessário, por iguais e sucessivos períodos, ou imediatamente revogado, caso haja elevação significativa dos casos confirmados de Covid-19. Primeiro, restaurantes e lanchonetes, exceto self-service. Segundo, óticas. Terceiro, lojas e máquinas e implementos agrícolas. Artigo 1º. Os estabelecimentos comerciais elevados no artigo 1º do presente decreto como condição para permanência de suas atividades somente poderão funcionar com a adoção das seguintes providências: 1. A realização de limpezas minuciosa diária de todos os equipamentos, componentes, peças e utensílios em geral. 2. E
disponibilização de todos os insumos e equipamentos de proteção individual como letra A, locais com água e sabão para lavar as mãos com frequência ou disponibilização de álcool 70. Luvas, máscaras e demais equipamentos recomendados para a manutenção de higiene pessoal dos funcionários, distribuídos e demais participantes das atividades. 3. Proibir e controlar o ingresso de clientes dos grupos de risco e com sintomas definidos como identificadores do Covid-19. 4. Distância mínima de 2 metros entre os funcionários e clientes que utilizarem as atividades do estabelecimento. 5. Controlar e permitir a entrada apenas de clientes com máscaras ou ofertá-las a todos na entrada do estabelecimento. 6. Dispensar a presença física dos trabalhadores enquadrados nos grupos de risco, podendo ser adotado teletrabalho, férias individuais e coletivas, aproveitamento e antecipação de férias e outras medidas estabelecidas no artigo 3º da medida provisória de número 927, de 22 de maio de 2020, adotando para os demais trabalhadores sistema de escalas, revezamentos e turnos e alternâncias de jornada com o objetivo de reduzir o fluxo e os contatos e aglomerações. 7. A limitação de 3 consumidores dentro de cada estabelecimento, sendo no caso de fila fora do estabelecimento, os clientes deverão manter a distância de no mínimo 2 metros. No mínimo 2 metros uns dos outros, cabendo a responsabilidade ao proprietário de manter a organização e a ordem e o distanciamento de cada pessoa. 8. Estabelecer um limite no mínimo de pessoas aguardando o atendimento, usando senha, por exemplo, de forma a garantir que aguardem em fila o menor tempo possível. Artigo 2º. Durante a vigência do estado de calamidade decretado por força da pandemia do coronavírus, Covid-19, ficam instituídos os seguintes horários para o funcionamento dos estabelecimentos autorizados. Ficam autorizados padarias e confeitarias das 5 às 18 horas. Hipermercados e supermercados, mercados, mercearias das 7 às 18 horas. Transportadoras sem restrições. Distribuidoras das 7 horas e 30 minutos às 18 horas. Depósito das 6 horas e 30 minutos às 18 horas, farmácia e drogaria das 7 às 22 horas, aviários, açougues, peixarias e hortifrutíferas das 7 horas e 30 minutos às 18 horas, lojas de conveniências e postos de combustível, 7 horas e 30 minutos às 18 horas, posto de combustível sem restrição, lojas de conveniência localizadas fora de posto de combustível, 7 horas, das 7 horas e 30 minutos às 16 horas, casas lotéricas das 8 horas e 16 minutos, sendo que das 8 às 10 será exclusivo para o atendimento a cliente preferencial. Loja de produtos para animais, medicamentos veterinários e comércio para o consumo agrícolas, 7 horas e 30 minutos até as 18 horas. Estabelecimento com serviço de entrega em domicílio,
das 7 horas e 30 minutos às 18 horas. Comércio de gás, das 7 horas e 30 minutos às 18 horas. Comércio de material de construção, das 7 horas e 30 minutos às 18 horas. Atividades econômicas suscetíveis de serem realizadas na modalidade das 12h20 às 14 horas. Para os estabelecimentos exclusivos ou predominante industriais, o horário de funcionamento será das 6 às 18 horas. No artigo 3º, quando o serviço de transporte dentro de todo o município de Alto Paraíso, deverá ainda ser observado as seguintes recomendações. 1. O transporte de táxi e motoristas de aplicativos poderá ser realizado sem exceder a capacidade de um motorista e mais 2 passageiros, com o uso de máscaras por todos os ocupantes. 2. Os concessionários e permissionários do transporte coletivo e seletivo por lotação, bem como a todos os responsáveis por veículos de transporte coletivo e individual, público e privado, de passageiros, inclusive os de aplicativos, deverão adotar no mínimo as seguintes medidas. Letra A. A realização de limpezas minuciosas diária de todo o veículo com utilização de produtos que impeçam a propagação do vírus, como álcool líquido 70% e solução de água sanitária quaternária de amônio, biguanida e glucoprotamina. Letra B. A realização de limpeza constante de superfície e pontos de contato com as mãos dos usuários, como roleta, bancos, balaustres, corrimãos e apoio em geral, com álcool líquido 70%. A cada viagem no transporte individual e, no mínimo, a cada turno do transporte coletivo. Letra C. A realização de limpezas contínuas com álcool 70% dos equipamentos de pagamento eletrônico, máquinas, cartão de créditos e débitos, após cada utilização. A letra D. A disponibilização em local de fácil acesso aos passageiros, preferencialmente na entrada e na saída dos veículos, com álcool em gel 70%. A circulação com janelas e alçapões de teto que devem ser mantidas abertos, visando manter o ambiente arejado sempre que possível. A utilização preferencialmente para a execução do transporte e montagem da tabela horária, veículo que possuem janelas passíveis de abertura, janelas não lacradas, utilizando os demais veículos apenas em caso de necessidade e para fins de atendimento pleno da propagação da programação da viagem. Constante higienização do serviço de ar-condicionado, adoção de cuidados pessoais pelos motoristas e cobradores, sobretudo da lavagem das mãos, ao fim de cada viagem realizar a utilização de produtos assépticos durante a viagem, como álcool em gel, e da observância da etiqueta responsável. Fixação em local visível aos passageiros de informações sanitárias sobre a higienização e os cuidados para a prevenção do Covid-19. Artigo 4º. Para o funcionamento do serviço de mototaxista, estabelecido no artigo 4º do Decreto Municipal de número 3.192, de 6 de abril de 2020, deverão ser atendidas as seguintes considerações.
as seguintes condições: que o passageiro utilize máscara e o próprio capacete, sendo vedado ao condutor portar capacete extra. Que o condutor utilize máscara e seja realizada a higienização a cada viagem com álcool 70. O assento e alça de segurança da motocicleta e que coloque o capacete do condutor. Artigo 5º. As medidas previstas neste decreto poderão ser reavaliadas e, em qualquer momento, acrescentando-se outros e depender da fase epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no município. O descumprimento das medidas impostas por este decreto poderá resultar na imediata suspensão do alvará de localização e o funcionamento até 31 de abril de 2020 e caracterizar nas sanções do artigo 268 do Código Penal, sem prejuízo de responsabilidade na esfera civil e administrativa. Artigo 7º. Ficam mantidas no que couber e não conflitar com o presente decreto as medidas determinadas nos decretos municipais de número 3.151, de 17 de março de 2020, 3.155, de 20 de março de 2020, 3.160, de 23 de março de 2020, 3.170, de 27 de março de 2020 e 3.192, de 6 de abril de 2020. Artigo 8º. Os casos omissos e as eventuais exceções à aplicação deste decreto serão definidos pelo chefe do Executivo. Palácio dos Pioneiros, 15 de abril de 2020, Elma Santana Amorim, Prefeita Municipal. Projeto de resolução de número 260 de 2020, de 30 de março de 2020, autoria Comissão de Finanças e Orçamento, dispõe sobre as contas do município de Alto Paraíso referente ao exercício financeiro do ano de 2017 e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Estado de Rondônia, no uso das suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou a seguinte resolução. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas do município de Alto Paraíso referente ao exercício financeiro de 2017 em observância e consonância ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Parágrafo único. O parecer prévio referente ao processo de número 1642 de 2018 do TCE Rondônia, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, referido ao caput deste artigo, fica fazendo parte integrante deste projeto de resolução. Artigo 2º. A rejeição deste texto legal, observados o que determina o inciso 1º do artigo 200 do Regimento Interno da Câmara, equivale à reprovação das contas relativa ao exercício financeiro do ano de 2017, com a consequente rejeição ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Artigo 3º. Esse projeto de resolução entra em vigor na data da sua publicação. Palácio Chico Mendes, 30 de março de 2020. Eliseu Rodrigues Batista, presidente da comissão. Gélia Solis, secretário da comissão. Paulo César Bergantin, membro da comissão. Mensagem do projeto de resolução de número 260 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal elabora o presente projeto de resolução que dispõe sobre as contas do município de Alto Paraíso referente ao exercício financeiro do ano de 2017, exarando parecer favorável
a aprovação das contas em observância ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. No entanto, a comissão, analisando os autos do processo, observou que o município cumpriu as obrigações e determinações constitucionais, respeitando as prescrições da Lei Complementar Federal de número 101 de 2000 e o artigo 49 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal do município. Assim, pelas razões acima expostas e demais fundamentações exaradas no parecer prévio do Tribunal de Contas da conceituada Corte de Contas do Estado de Rondônia, esta comissão apresenta o projeto de resolução de opinião favorável à aprovação das contas do exercício municipal consoante ao exercício financeiro de 2017. Sala das Comissões, 30 de março de 2020. Eliseu Rodrigues Batista, presidente da comissão, Gerson Lins, secretário da comissão, Paulo César de Relantim, membro. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, reunido em sessão ordinária, realizada em 8 de novembro de 2018, dando cumprimento ao disposto do artigo 31 e 1º e 2º da Constituição Federal, do caput do artigo 35 de Lei Complementar Estadual de número 154 de 1996, apreciando a prestação de contas do Poder Executivo do município de Alto Paraíso referente ao exercício financeiro de 2017, sobre a responsabilidade de Elba Santana Amorim com o CPF de número 557-668-035, dígito 91, chefe do Poder Executivo Municipal, por unanimidade nos termos do voto do relator conselheiro Benedito Antônio Alves, considerando que os demonstrativos contábeis indicam que o município aplicou 29,39% na manutenção e desenvolvimento do ensino, 72,39% dos recursos do Fundeb na remuneração e valorização do magistério, 22,26% na saúde em atenção aos limites mínimos de 25,60% e 15%, respectivamente, e repassou 6,99% ao Legislativo Municipal em atenção aos dispostos no artigo 29A, inciso 1 da Constituição Federal, promoveu o restabelecimento dos gastos com pessoal ao limite estabelecido na norma de regência e atingimento das metas de resultados normais e primário, atendimento da quase totalidade das determinações e recomendações constantes do relatório e voto do exercício de 2016. A execução orçamentária de forma equilibrada, permitindo que o administrador encerrasse o exercício com lastros financeiros suficientes para saldar os compromissos assumidos até 31/12/2017, mantendo o equilíbrio das contas em atendimento às disposições incertas no artigo 1º da Lei Complementar Federal de número 101 de 2000, considerando que as peças contábeis exigidas pela norma de regência que compõe o balanço geral do município foram consideradas suficientes e adequadas, permitindo-se concluir que os balanços orçamentário, financeiro e patrimonial e as demonstrações
das variações patrimoniais e dos fluxos de caixa representam a situação patrimonial e os resultados orçamentários, financeiros e patrimonial do exercício do ano de 2017. É de parecer que as contas do Poder Executivo do município de Alto Paraíso ao exercício financeiro de 2017, de responsabilidade de Elma Santana Amorim, sobre o CPF de número 5.507.668.035, dígito 19, chefe do Poder Executivo, estão em condições de receber a aprovação com ressalvas pelo Poder Legislativo Municipal, na forma do artigo 1º e 4º da Lei Complementar Estadual de número 154 de 1996, como também o artigo 49 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, ressalvando os atos e as contas da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal, dos convênios e contratos firmados, além dos atos de ordenação de despesa eventualmente praticados pelo Poder Executivo, que serão apreciados e julgados oportunamente em autos apartados. Participaram do julgamento o conselheiro José Euler Potigara Pereira de Melo, Francisco Carvalho da Silva, Paulo Curi Neto, Hilber Carlos dos Santos Coimbra e Benedito Antônio Alves, relator. O conselheiro presidente em exercício Valdivino Crispim de Souza e o procurador-geral do Ministério Público de Contas Ionete Fontinelli de Melo, ausente, justificando o conselheiro presidente Edilson de Souza Silva. Assinatura eletrônica, Benedito Antônio Alves, conselheiro e relator, Porto Velho, quinta-feira, 8 de novembro de 2018. Assinatura eletrônica, Valdivino Crispim de Souza, conselheiro presidente em exercício. Projeto de resolução de número 261 de 2020, de 30 de março de 2020. Autoria, Comissão de Finanças e Orçamento. Dispõe sobre as contas do município de Alto Paraíso referente ao exercício financeiro do ano de 2018 e da outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Estado de Rondônia, no uso das suas atribuições legais, são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e sancionou a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica aprovada as contas do município de Alto Paraíso referente ao exercício financeiro de 2018 em observância e consonância ao parecer prévio do processo de número 1153 de 2019 do TCE Rondônia, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Parágrafo único. O parecer prévio referente ao processo de número 1153 de 2019 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, referido no caput deste artigo, fica fazendo parte integralmente deste projeto de resolução. Artigo 2º. A rejeição deste texto legal, observando o que determina o inciso 1º do artigo 200 do Regimento Interno da Câmara, equivale à reprovação das contas relativa ao exercício financeiro do ano de 2018, com a consequente rejeição do parecer prévio do processo de número 1153 de 2019 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Artigo 3º. Este projeto de resolução entra em vigor na data da sua publicação em Palácio, 5 meses, 30 de março de 2020. Eliseu Rodrigues Batista, presidente e relator. Jefferson Lins, secretário. Paulo César, membro. Mensagem do projeto de resolução de número
261 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, a Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal elabora o presente projeto de resolução que dispõe sobre as contas do município de Alto Paraíso referente ao exercício financeiro de 2018, exarando o parecer favorável e a aprovação das contas em observância ao parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. No entanto, a comissão, analisando os autos do processo, observou que o município cumpriu as obrigações e determinações constitucionais, respeitando as prescrições da Lei Complementar Federal de número 101 de 2000 e o artigo 49 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, que estabelece normas financeiras públicas voltadas para a responsabilidade da gestão fiscal do município. Assim, pelas razões acima expostas e demais fundamentações, exaradas por parecer prévio do Tribunal de Contas, da conceituada Corte de Contas do Estado de Rondônia, esta comissão apresenta o projeto de resolução de opinião favorável à aprovação das contas do exercício municipal consoante ao exercício financeiro de 2018. Sala das Comissões, 30 de março de 2020. Eliseu Luiz Batista, presidente e relator. Gederson Lins, secretário. Paulo César Bergotin, membro. Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. O Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, reunido nesta data em sessão ordinária, dando cumprimento ao disposto do artigo 31, 1º e 2º da Constituição Federal, no caput do artigo 35 da Lei Complementar Estadual de número 154 de 1996, apreciando a prestação de contas do chefe do Poder Executivo Municipal de Alto Paraíso referente ao exercício financeiro do ano de 2018, sob a responsabilidade da senhora Elma Santana Morim, sobre o CPF de número 557-668-035, dígito 91, por unanimidade nos termos do voto do relator, conselheiro Benedito Antônio Alves. Considerando que os demonstrativos contábeis indicam que o município aplicou 30,12% na manutenção e desenvolvimento do ensino, 63,11% dos recursos do Fundeb na remuneração e valorização do magistério, 21,4% na saúde em atenção básica, em atenção aos limites mínimos de 25,60% e 15%, respectivamente, e repassou 7% ao Legislativo Municipal em atenção ao disposto no artigo 29A, inciso 1 da Constituição Federal, e promoveu a manutenção dos gastos com pessoal abaixo do limite máximo estabelecido na norma de regência e das metas de resultados nominal e primário. O atendimento da quase totalidade das determinações e recomendações constantes do relator e o voto exercido em 2017. A execução orçamentária de forma equilibrada, permitindo que a administração encerre o exercício com lastros financeiros suficientes para saldar os compromissos assumidos até 31 de 12 de 2018, mantendo o equilíbrio das contas em atendimento à disposição incerta no artigo 1º da Lei Complementar Federal de número 101 de 2000, e considerando que as peças contábeis exigidas pelas normas e regências que compõem o balanço geral do município foram consideradas suficientes e adequadas
permitindo-se concluir que o balanço orçamentário financeiro e patrimonial e das demonstrações das variações patrimoniais e dos fluxos de caixa, representando a situação patrimonial e os resultados orçamentários financeiro e patrimonial do exercício de 2018. É de parecer que as contas da chefe do Poder Executivo Municipal de Alto Paraíso, relativa ao exercício financeiro de 2018, de responsabilidade da senhora Elma Santana Amorim, no CPF 557-668-035-91, estão em condições de receber a aprovação com a ressalvas pelo Poder Legislativo do município, nas formas do artigo 1º e 4º da Lei Complementar Estadual de número 154 de 1996. O artigo 50 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, ressalvando aos atos e às contas da mesa diretora do Poder Legislativo Municipal, dos convênios e contratos firmados, além dos atos de ordenação de despesas eventuais praticadas pelo chefe do Poder Executivo, que serão apreciados e julgados oportunamente em atos apartados. Participaram do julgamento os conselheiros José Euler Portigara Pereira de Melo, Paulo Curi Neto, Hilber Carlos dos Santos Coimbra e Benedito Antônio Alves, relator. O conselheiro presidente em exercício Valdivino Crispim de Souza e a procuradora-geral do Ministério Público de Contas, Ivonete Fontinelli de Melo. Ausente os conselheiros Edmilson de Souza Silva e Francisco Carvalho da Silva, devidamente justificados. Assinatura eletrônica de Benedito Antônio Alves, conselheiro relator. Assinatura eletrônica de Valdivino Crispim de Souza, conselheiro presidente em exercício, Porto Velho, quinta-feira, 10 de outubro de 2019. Coloco a tribuna à disposição da excelentíssima senhora prefeita Elma Santana Amorim para fazer suas considerações relevantes à prestação de contas referente aos exercícios de 2017 e 2018 para o uso da palavra por 30 minutos em direito à parte. Perto segura. Boa noite, senhores e senhoras presentes. Quero, na pessoa do presidente da Câmara Municipal, o vereador Francisco Machado, cumprimentar os demais vereadores presentes e dizer que é uma honra estar mais uma vez nessa casa e ser oportunizado esses 30 minutos para que nós possamos versar sobre as contas de 2017 e as contas de 2018 da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso. Desde já, quero agradecer a presença da nossa equipe técnica, na qual se encontra presente a secretária de Fazenda, a nossa assessoria jurídica, controladoria, e a qual também deixo à disposição de vossas excelências para qualquer esclarecimento técnico que venha ser necessário. A apreciação das contas é algo muito essencial e necessário na gestão pública, no qual sabemos que existem os dois papéis, tanto do Tribunal de Contas quanto da Câmara Legislativa, onde nós temos uma apreciação na fiscalização mais técnica, mais ímpar na contabilidade pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Nós temos aqui uma fiscalização mais presencial, mais efetiva da Câmara Municipal, onde eu entendo e respeito que o Legislativo é o órgão mais próximo do Executivo, podendo, lado a lado, acompanhar, fiscalizar, retratar e também ser corresponsável nas ações municipais que viemos desenvolvendo. A aprovação do Tribunal
Tribunal de Contas do Estado de Rondônia é muito válida, porque, como a priori eu disse, nós precisamos ter uma visão técnica, até para dar segurança jurídica e técnica para nós gestores, como para vocês que do Legislativo estarão acompanhando, legislando e trabalhando com esse Executivo dentro deste mandato, a qual nos foi conferido nesse período de 4 anos. Então, eu vejo muito salutar, e aqui eu parabenizo a comissão, na pessoa do vereador Eliseu Batista, que presidiu essa comissão, onde detalhou de maneira resumida, mas objetiva, mostrando o entendimento do Tribunal de Contas, as pontuações e o reconhecimento da aplicação de todos os princípios constitucionais por essa administração. Parabenizar o controle externo feito pela Câmara Municipal não é apenas uma maneira de dizer que estamos efetivamente executando e sendo legais na aplicação dos recursos municipais. Mas eu parabenizo no momento que eu vejo a atenção desse Legislativo em pegar o orçamento, se discutir, em pegar as contas detalhadamente e ver quais são as anuâncias ou quais são os investimentos que poderiam, às vezes, ou de certa maneira, entrar em contradição com a vontade popular. O que, na verdade, e ressaltado e validado pelo Tribunal de Contas, demonstrou que essa gestão, esse executivo, junto com sua equipe técnica, cumpriu na hora de destinar, na hora de aplicar todos os recursos financeiros orçamentários para atender os anseios da população. Quero aqui também dizer que este resultado, que está sendo analisado hoje pela Câmara Municipal, e já foi veementemente discutido no Tribunal de Contas, é simplesmente o reconhecimento e o resultado de um trabalho não só da equipe do Executivo, mas um trabalho também do Legislativo. Porque todo o orçamento é apresentado na Câmara Municipal, todo o orçamento é discutido pelos pares aqui presentes e, de certa forma, é levado ao Executivo apenas e meramente para que a gente cumpra o que foi determinado, o que foi exposto e aprovado por essa Casa de Leis. O nosso trabalho, antes de chegar aqui à comissão, que teve o seu tempo, que teve a sua discussão, que teve a sua análise, nós passamos por um crivo, que aqui eu estendo o respeito, o reconhecimento técnico destes conselheiros, a exemplo do Dr. Hildo, do Dr. Paulo Cury, que são conselheiros extremamente legalistas, que são conselheiros extremamente exigentes na aplicação dos recursos públicos, bem como na aplicação de todos os princípios constitucionais, na qual, quando ele enuncia que este município cumpriu todos os percentuais, seja na educação, seja na saúde, seja no cunho social ou até com o seu servidor público, isso enfatiza que essa administração, em conjunto com o servidor público, em conjunto com a equipe técnica e com essa Casa de Leis, nós estamos sim atentos a aplicar os recursos de maneira legal e de maneira eficiente. Prestar conta do arrecadado ou do investimento, eu acho muito salutar, eu acho muito bom ser oportunizado nesta casa. Porque quando nós recebemos este mandato, estes recursos, essas aplicações, Vossas Excelências também têm conhecimento que nós tínhamos muitas anuâncias a serem saudáveis. E quando nós vamos terminar uma revisão pelo Tribunal de Contas de um orçamento de 2017, 2018, sendo aprovado e reconhecido pelo aquele tribunal, que além de cumprir os preceitos legais que essa administração aplicou e investiu, além do que é o percentual legal, isso demonstra que nós estamos no caminho certo, isso demonstra que a administração cumpriu o seu papel de investir, arrecadar, aplicar e dar publicidade aos seus atos. A legalidade da aplicação não foi detalhada minuciosamente, mas a gente vê, como o presidente e relator do processo disse, que ele fez de uma maneira objetiva, mas ele atingiu em números o que é esperado pela administração pública na hora de aplicar cada recurso destinado. Ou seja, quando a gente fez uma aplicação de um convênio, de uma emenda, todos, não só em questão de percentual, que é aquela parte mais técnica e contábil que foi discutida pelo Tribunal de Contas, nós vimos um acompanhamento desse legislativo que viu os serviços chegarem à comunidade. Nós temos várias aplicações de convênios, de obras e de investimentos feitos na área da saúde, o que nos permitiu ultrapassar o percentual legislativo. Nós temos um resgate da educação do município, não só investimento no servidor público, como investimento em infraestrutura, investimento em transporte ou uma qualidade de serviços
ou de prestação de serviço para a sua comunidade. Ali nos percentuais, nós vimos que o município que ultrapassava os 52%, que é o permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, nós conseguimos manter 17, nós ajustamos, que recebemos um percentual maior, 18, nós chegamos a 49,7, salvo engano, isso deixando 5% a menor do percentual, sem ter tido uma crise de demissões, sem ter tido um atraso em salários, sem ter prejudicado o servidor. Eu até, de certa forma, me faço solidária na observação do presidente da comissão, o vereador Eliseu Batista, na hora que ele falou do sentimento de não termos podido melhorar uma remuneração do servidor público. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo no seu relatório um reconhecimento que essa administração não se ausentou em aplicar o recurso e buscar um serviço, um trabalho de continuidade e melhoria, seja na questão de remuneração do seu servidor ou na prestação de serviços ao cliente, que no caso é o município de Alto Paraíso, que tanto necessita de gestão séria e de um legislativo atuando e acompanhando os serviços do executivo. Os princípios da administração pública, lendo o texto, vendo a forma que foi explanado que a gente trabalha, nós vemos que nós estamos pautados e acompanhando e tentando, de uma maneira geral, trazer a transparência, trazer a aplicação, buscar a eficiência dos serviços, nunca fugindo de uma legalidade ou de uma satisfação, seja a comunidade ou seja a Casa Legislativa, todas as vezes que foram solicitadas informações ao Poder Executivo. Aqui é muito salutar falar que durante esse ano de 2017 e 2018, em particular até 2017, que nós vínhamos assumindo esse poder executivo, foi muito importante uma parceria do Legislativo enraizada no município de Alto Paraíso, onde nós estávamos chegando na administração e precisávamos de dados, precisávamos de apoio, precisávamos de um corpo técnico que entendesse que nós não queríamos mudar uma realidade tenebrosa para pior. Nós queríamos trazer e conseguimos, ano a ano, trazer um resultado positivo para o município de Alto Paraíso, no qual fosse reconhecido, tanto pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, quanto pela nossa Casa Legislativa e nossos moradores do município, que hoje, efetivamente, têm a prestação de serviço chegando à sua residência. Eu gostaria aqui de enfatizar no texto da comissão, que eu acho muito válida a observação que foi feita no relatório, em particular a prestação de conta de 2018, onde é dito: enfim, na qualidade de relator, fiz questão de expor algumas medidas importantíssimas que foram tomadas em conjunto com o Legislativo. Todas as medidas enunciadas aqui, onde é discriminada em questões de leis aprovadas ou discussões de alguns recursos que foram feitas, são válidas e devem ser ressalvadas a importância do Legislativo, sim, porque parece, a grosso modo, quando trazemos apenas números e leis, parece que não está atingindo o objetivo de uma gestão eficiente. E aqui eu quero parabenizar e dizer que essa ressalva é importante e nós, como técnicos e Poder Executivo, Prefeita Municipal de Alto Paraíso, eu reconheço essa parceria, a parceria do presidente Eliseu nesses 2 anos da gestão dele como presidente da Casa, das leis enunciadas, bem como as atividades que foram executadas, fiscalizadas e muitas vezes trazidas ou por aconselhamento ou votação nessa Casa de Leis. E assim prossegue o texto. Foram tomadas em conjunto com o Legislativo para que não haja dúvidas quanto ao acompanhamento da efetiva fiscalização dos nobres vereadores. E aqui eu digo, é onde ressalva que todo ato administrativo não foi feito sozinho. Nós fizemos essa gestão, nós fizemos a aplicação dos recursos de investimentos a 12 mãos. 11 da Casa do Legislativo e a mão da Prefeita do Executivo Municipal. Porque, como eu bem disse, na hora que houve a apresentação do Legislativo e a participação efetiva dessa Casa, nós trabalhamos sim, em conjunto. E numa efetiva fiscalização dos nobres vereadores, ressaltando ainda que o exercício de 2018, o vereador Eliseu Batista encontrava-se na presidência, o qual contribuiu ainda mais para mim, como todos os movimentos financeiros, serviços executados pela administração municipal. Eu penso que
nenhuma análise real, porque acaba que o Poder Legislativo faz aquela fiscalização externa, aquela fiscalização efetiva, onde a gente necessariamente sabe onde foi o recurso. Vossas Excelências têm maior propriedade para saber que essa administração, em momento algum, houve uma malversação do recurso público, houve a falta de eficiência dos investimentos aplicados, muito pelo contrário, recuperamos muitos convênios, aumentamos a arrecadação do município, aumentamos o potencial do município de Alto Paraíso de receber, estar sempre atento e disponível para trabalhar com todos os entes públicos. Isso aqui eu enfatizo que não tem como ser um trabalho apenas do Executivo ou apenas um técnico do administrativo, no caso, servidor da Prefeitura Municipal de Alto Paraíso. Este caminhar pela legalidade e eficiência, ele efetivamente passa pela Câmara Municipal, passa pelo Poder Legislativo. Todas as anuâncias e ressalvas, na qual o excelentíssimo vereador Eliseu Batista como presidente, o vereador Jedson e o vereador Paulo César fizeram as ressalvas e acompanharam o voto do relator, é que eu espero dos pais que analisem a parte técnica, que já foi feita essa discussão no Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, aonde de toda e qualquer sorte nos traz um conforto de saber que há uma legalidade, que há um investimento que atende todos os princípios constitucionais, que seja visto por vocês, que aqui acompanhem os serviços, que sentem na pele os resultados dos trabalhos executados, acompanham através de uma aprovação de uma lei orçamentária, aprovação dos orçamentos ou leis que a gente venha trazer essa casa, sabem efetivamente que os serviços aconteceram. E se melhor dizermos, podemos pegar em comparativo ou em traçar em linhas paralelas, nós vamos ver em todas as esferas do administrativo e do executivo uma gestão, tanto da Prefeitura Municipal como da Câmara Municipal, positiva e de ascensão para o município de Alto Paraíso. Nós podemos marcar a história dos nossos mandatos, porque essa gestão vai ficar marcada por evoluções, por construção, por um orçamento aplicado com eficiência, aplicado com legalidade e respeito com o dinheiro público. Eu acho que não com certeza, que quando a legislação pediu para que as contas fossem apreciadas pela Casa, pelo Legislativo, ele viu sim a necessidade desta ser a opinião mais forte, mais próxima, porque é quem efetivamente está acompanhando, está fiscalizando a gestão que vai trabalhar com o recurso que a população tem disponível. Enfatizo aqui também que é muito importante que tenhamos essa parceria, esta visão de construção e esclarecimento das dúvidas, presidente, para que possamos continuar em ascensão. Hoje, no município de Alto Paraíso, nós já aumentamos a arrecadação em 10 milhões, temos possibilidade de um crescimento maior, nós temos obras em várias áreas, seja de educação, seja na área de saúde, ação social, Secretaria de Obras, e eu vejo isso como um caminho urgente e na qual reflete em Vossas Excelências. Porque, como diz a voz do povo, que é uma voz sábia, se o Executivo anda bem, o Legislativo anda bem. Se o Legislativo está acompanhando, fiscalizando, de repente corrigindo também, é porque ele é uma gestão presente. Se nós temos dois poderes que não há discussão, se não entra num conflito, se não há uma crítica, seja ela construtiva ou de repente que desagrade, nós não teremos uma boa gestão. Um governo forte é um governo que ouve as críticas, corrige e constrói. E nesse ponto de vista, eu entendo que nós, neste mandato, somos um governo forte, onde aqui vimos várias divergências, várias correções, voltamos atrás e rediscutimos, mas sempre alcançamos um resultado positivo. Então, neste momento, eu não sei quantos minutos ainda me resta, presidente, eu gostaria de contar com o voto de Vossas Excelências, que acompanha o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, no qual analisou nas suas contas, analisou a legalidade, a aplicação dos recursos, que é um dever do gestor municipal, e votem favorável nestas contas. Quando vocês estão apreciando esses gastos financeiros, esses investimentos, necessariamente vocês não estão apenas analisando o trabalho da prefeita Elma Amorim, vocês estão analisando o conhecimento, a eficiência técnica de toda uma equipe, que aqui, independente de qualquer situação, é o corpo desse executivo, é o efetivo, são técnicos que realmente
falam e entendem os dados que nos são apresentados. Então, com muita responsabilidade, com muita segurança na análise técnica que foi feita pelo Tribunal de Contas do Estado e a certeza de que cada um de vocês acompanharam as obras, dentro às vezes até do perfil de gestão de vossas excelências, todos tiveram a convicção de que o recurso chegou, de que o recurso teve o procedimento legal e a publicidade devida, e se ainda não concluiu a obra, irá atingir a sua finalidade. Então eu penso que este momento é um momento de reflexão pelo um Alto Paraíso melhor, pelo reconhecimento de nosso trabalho como gestores, como vereadores, como prefeito do município de Alto Paraíso, mas principalmente como cidadãos que querem a evolução deste município e querem que o progresso tenha a continuidade nos seus serviços. Vejo aqui também que pelo relatório que a comissão apresentou, não pairou dúvidas em nenhuma pontuação. Presidente, a minha primeira experiência em prestação de contas. Então, desde já, eu gostaria de deixar disponível a equipe técnica, não sei se há esta possibilidade, caso Vossa Excelência e os demais tenham necessidade de algum esclarecimento, porque na constituição da execução dos serviços, nos princípios e percentuais que o município tem que atender, nós vimos através do relatório um esclarecimento para Vossa Excelência de que nós, de maneira alguma, maquiamos ou descumprimos qualquer obrigação do ente público. Então, mais uma vez, eu parabenizo nós como equipe pelo município de Alto Paraíso. Eu peço o voto de Vossas Excelências individualmente de cada vereador para que nós tenhamos as contas de 2017 e 2018 aprovadas conforme até o entendimento do Tribunal de Contas, que nos traz o conhecimento técnico, e nós possamos dar continuidade, ter um município pujante e essa credibilidade também para a nossa equipe técnica, porque na verdade nós somos agentes políticos, e como agentes políticos a gente às vezes tem muitas dificuldades para poder discutir uma contabilidade ou para às vezes discutir algumas lacunas da própria legislação. Então aqui eu quero agradecer, presidente Francisco Machado, a gente é acostumado pelo apelido, foge no momento, e dizer que a nossa intenção, seja da prestação de contas de 2019, 2020, é sempre traçar a mesma linha de crescimento, de aumento de investimentos e de transparência e legalidade nas nossas ações. Muito obrigada. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura do relatório do presidente da Comissão do Orçamento e Finanças. Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Alto Paraíso, Rondônia, parecer a prestação de conta do exercício de 2018. Relatório. Conforme a determinação do artigo 199 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o presidente da Casa encaminhou para a análise desta comissão o parecer prévio exarado pelo Tribunal de Contas do Estado de Rondônia em relação à prestação de contas do Poder Executivo relativa ao exercício 2018 sobre a responsabilidade da prefeita Elma Santana Amorim. O parecer do TCE opina pela aprovação das contas com ressalvas, mas com recomendações para aperfeiçoamento de gestão e administração municipal. Registramos que o parecer prévio do Tribunal de Contas foi recebido oficialmente pela Câmara Municipal no dia 12 de dezembro de 2019, sendo enviado para análise e parecer desta comissão no dia 9 de março de 2020, justificando-se ainda que esta colega da Casa de Leis encontrava-se em recesso parlamentar no período de 15 de 12 de 2019 a 15 de fevereiro de 2020, sendo neste momento oportuno analisado conforme segue o parecer abaixo. Parecer do relator. A Comissão de Finanças e Orçamento analisou a documentação recebida do Tribunal de Contas, que consiste basicamente em relatórios fundamentados das sessões de julgamento das contas municipais pelo TCE Rondônia. Relatório este que estão disponíveis para acesso de qualquer cidadão através do link pcetcerondônia.gov.br, transmitida, sendo a
metodologia que vem sendo adotada pelo Tribunal de Contas na emissão dos pareceres prévios às prestações de conta dos municípios. Verificamos que a análise neste processo enviado à Câmara foi feito de forma resumida, limitando-se à verificação e atendimento dos percentuais globais de gastos com saúde, educação e pessoal, repasses para a Câmara e abertura de crédito suplementar. Frisando que estas condições do parecer prévio acabam por limitar o trabalho da Câmara na análise e julgamento das contas, já que o Tribunal de Contas é um órgão auxiliar do Poder Legislativo e seu parecer prévio é praticamente o único instrumento que temos para nos embasar. A princípio, vê-se que os indicadores mais globais de regularidade das contas estão de acordo com a legislação aplicável. Esta comissão também é conhecedora que não devemos apegar-se somente nos pareceres técnicos do tribunal, embora sabemos das responsabilidades, caráter e conhecimento dos auditores, os quais analisaram este processo, mas conforme estabelece em nosso regimento interno, artigo 201, que diz o seguinte: a Comissão de Finanças e Orçamento, para emitir o seu parecer, poderá vistoriar as obras e serviços, examinar processos, documentos e papéis nas repartições da Prefeitura e da Câmara, conforme o caso, poderá também solicitar esclarecimentos complementares ao prefeito e ao presidente da Câmara para esclarecer partes obscuras. Entende-se dessa forma que a Câmara de Vereadores não poderá simplesmente acompanhar os pareceres do Tribunal, os quais são analisados de forma técnica, baseando-se em relatórios fornecidos pelo Executivo via sistema e outros meios eletrônicos. Dessa forma, a Câmara terá total responsabilidade em aprovar ou reprovar uma conta do Executivo analisada pelo TCE, sendo nós, vereadores, os responsáveis pela fiscalização do dia a dia, os quais cabem a nós, legisladores municipais, fiscalizarem e prestar conta à sociedade se realmente o que está no papel está sendo também foi aplicado na prática. Dito isso, tenho que o entendimento que o voto do vereador não pode ser só político, e sim em defesa do erário público. Nesse entendimento foi analisado ainda o artigo 31 da Constituição Federal, que diz o seguinte: o artigo 31 da Constituição Federal estabelece que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. Dessa forma, o parecer prévio emitido pelo órgão compete sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar. Só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Segundo a apuração do TCE, os gastos do município no exercício de 2018 atenderam aos percentuais mínimos de aplicação na educação, saúde, folha e pagamento de repasse ao Legislativo Municipal. A fonte PPL 2019, parecer prévio, Tribunal Pleno, decisão. Os demonstrativos contábeis indicam que o município aplicou 30,12% na manutenção e desenvolvimento do ensino, 63,11% dos recursos do Fundeb na remuneração e valorização do magistério, 21,4% na saúde, em atenção aos limites mínimos de 25,60% e 15%, respectivamente. Gastou com o pessoal o percentual de 49,10%, quando o permitido é de até 54%, e repassou 7% ao Legislativo Municipal em atenção ao disposto do artigo 29A, inciso 1º da Constituição Federal. Quanto às informações citadas acima,
É fato que o Executivo, com a finalidade de manter o equilíbrio financeiro, deixou a desejar quanto à valorização ou correção salarial dos servidores do quadro efetivo, mas, em contrapartida, tal atitude contribuiu para manter o índice de folha, que não chegou a alcançar o limite prudencial, mas algumas outras prioridades foram eficazes para atender os munícipes, que esperam por um bom trabalho por parte do Executivo, em conjunto com o Legislativo. Dentre eles, podemos citar a Lei Municipal de número 1256 de 2017, que determina que nenhum transporte escolar, tanto na área urbana quanto na área rural, não poderão ter mais de 14 anos de uso, sendo essa medida fundamental para termos hoje um transporte escolar de qualidade. Na agricultura, tivemos a Lei de 1282 de 2018, dando legalidade ao programa Porteira Adentro, que além de atender o pequeno agricultor, também consegue se manter com o seu próprio recurso. E na saúde foi aprovado o Plano Municipal de Saneamento Básico através da Lei 1285 de 2018, dando assim total autonomia para o Executivo exercer toda a demanda necessária para obter uma prestação de serviço de qualidade ao público em geral. Aprovamos através da lei de número 1295 de 2018 o Plano Diretor Municipal Participativo, o qual entende todas as secretarias. Enfim, na qualidade de relator, fiz questão de expor algumas medidas importantíssimas que foram tomadas em conjunto com o Legislativo para que não haja dúvida quanto ao acompanhamento da efetiva fiscalização dos nobres vereadores, ressaltando ainda que no exercício de 2018 eu estava na presidência da Câmara, o qual contribuiu ainda mais para mim acompanhar todos os movimentos financeiros e serviços executados pela administração do município. Até então, diante das observâncias acima, onde é notório o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal de número 101 de 2000 e continuação e da Constituição Federal de 1988. Não há motivo para falar em reprovação da referida conta. Já em análise dos apontamentos de possíveis irregularidades apontados pelo TCE Rondônia, conforme dados extraídos dos arquivos eletrônicos relacionados à fonte da PPL e TC, inconsistência entre algumas informações prestadas via sigla e as demonstrações contábeis e divergência entre a dotação fixada na LOA e a informada no balanço orçamentário, e a abertura de crédito adicional suplementar sem autorização legislativa, mitigada pelo fato de tal dotação não ter sido utilizada. Restou evidência que a execução orçamentária de forma equilibrada permitiu que o administrador encerrasse o exercício com lastro financeiro suficiente para saldar os compromissos assumidos até 31 de 12 de 2018, mantendo o equilíbrio das contas em atendimento às disposições incertas no artigo 1º da Lei Complementar Federal de número 101 de 2000. E caso, em razão da ausência de improbidade que possam macular as presentes contas e considerando que restou evidência ao longo deste veto, o cumprimento dos itens constitucionais e legais, o equilíbrio financeiro das contas, a conformidade da execução do planejamento orçamentário, orçamento e gestão fiscal, execução orçamentária, a consistência do balanço geral refletindo adequadamente a situação
patrimonial e os resultados patrimonial, financeiro e orçamentário, as contas sob exame na jurisprudência desta Corte e pela emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalva das contas. Nota-se que os apontamentos acima, embora interferem na conclusão final do parecer prévio do TCE, as quais são detectadas como ressalvas, mas não representa irregularidade que impeçam a sua aprovação das contas, mas os indicadores negativos devem servir de alerta tanto para o Poder Executivo quanto para o Poder Legislativo, a fim de que a gestão das políticas públicas se busque um aperfeiçoamento contínuo do planejamento e da gestão de política pública. Ressalto ainda que seguirá em anexo a este relatório a minuta de justificativa, podendo ser acessada através do link www.pce-tce-rondônia.gov.br, elaborada pela equipe técnica do Executivo Municipal, a qual também foi analisada por este relator, aonde servirá para alimentar a decisão do voto. Conclusão do relator. Face às considerações aqui expostas, considerando a conclusão constante do parecer prévio para a aprovação das contas, com ressalva pelo Tribunal de Contas, considerando as análises de vários processos administrativos solicitados anteriormente pela Câmara para análise dos novos EDs, considerando que até o presente momento não houve nenhum apontamento julgado por desvio de dinheiro público, considerando que o Executivo vem mantendo o equilíbrio orçamentário e financeiro para não causar o endividamento do órgão público, considerando que as consistências relatadas pelo TCE Rondônia não apontam desvio de verbas públicas. Sendo assim, na qualidade de relator do referido processo, opino pela aprovação da prestação de conta do exercício de 2018, acompanhando assim a conclusão do TCE Rondônia. Câmara Municipal de Alto Paraíso, 30 de março de 2020, Eliseu Rodrigues Batista, vereador e relator. Comissão de Finanças e Orçamento, parecer do relator, vereador Jefferson Lins. A prestação de conta da Prefeitura Municipal do Alto Paraíso, Rondônia, consoante ao exercício financeiro de 2017, de acordo com o parecer prévio de 0032 de 2018, do processo de número 1642 de 2018, TCE, Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Breve relatório. Versam os atos sobre a prestação de conta da Prefeitura Municipal de responsabilidade da senhora Elma Santana Morim, referente ao exercício de 2017, com parecer favorável, de acordo com o parecer prévio de número 032 de 2018, do processo de número 1646 de 2018, do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, da prestação de contas. Conforme verificado, o gestor apresentou as contas do município e nos autos do processo, especificamente no parecer da Colenda Corte, observou que o município cumpriu as obrigações e determinações constitucionais, respeitando as prescrições da Lei Complementar de número 101 de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltada para a responsabilidade na gestão fiscal.
Mediante esta razão acima exposta e demais fundamentações fixadas no parecer prévio de número 0032 de 2018, do processo de número 1642 de 2018, do TCE Rondônia, desta conceituada Corte de Contas do Estado, sou de opinião favorável à aprovação das contas do exercício financeiro de 2017, Sala das Comissão, 30 de março de 2020, Gênerson Lins, relator. Coloco a tribuna à disposição dos vereadores inscritos para a discussão dos projetos de resolução número 260/2020 e 261/2020 de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal por 30 minutos com direito à parte. A tribuna está à disposição do vereador do MDB, Flávio da Silva, 30 minutos com direito à parte. Senhor presidente. A tribuna está à disposição do vereador do PRB, Eliseu Rodrigues Batista, 30 minutos com direito à parte. Boa noite. Em nome do presidente, uma boa noite a todo o público presente. Boa noite à prefeita municipal, Eva Santana Borim. Em nome de todos aqui, de forma geral, agradecer muito a presença de todos nesse momento crítico, né, de pandemia que vem sofrendo o nosso, não falar de Rondônia, mas do Brasil e do mundo, mas enfim, estamos aqui firme e forte para enfrentar essa luta. Também, aproveitando um pouco o seu discurso, prefeita, qual me antecedeu, onde fala a primeira vez também está passando por essa questão de aprovação de conta. Para nós também foi um grande aprendizado, principalmente para mim, sendo relator desse processo. Nunca tinha feito o papel de relator, sempre trabalhando na questão legislativa, mas não é tão simples assim estudar, fazer uma análise técnica de um relatório de mais de 200 páginas e colocar em 4 páginas, por exemplo. A gente fizemos um resumo, mas foi um trabalho árduo também de nós, vereadores da comissão. Esse mérito quero estender aos vereadores da Comissão de Orçamento e Finanças, eu, como presidente da comissão, o Gênerson e o César. A gente sempre trabalha em conjunto o máximo que pode, mas tem coisas que tem que ser individual. Mas para mim é uma honra muito grande estar participando dessa questão da votação dessas contas. Até achei que ia terminar meu mandato sem fazer nenhuma votação das contas de Vossa Excelência, porque já estamos no último ano de mandato. No mandato ao qual fui presidente, 2017-2018, achei que não ia ter essa oportunidade de fazer essas prestações, essa votação dessa prestação de conta. Mas enfim, deu certo. Tive também a competência de ser o relator e como determinar um relatório baseado em análise técnica, feito pelos nossos, digamos assim, superintendentes superiores a nós, o Valdivino Crispim, Paulo Curio, Benedito. São pessoas que estão capacitadas e preparadas para isso. Então, acho que a primeira aprovação das suas contas é a mesma coisa de ganhar uma eleição, foi quando foi aprovada pelo Tribunal de Contas. Que sabemos bem o patamar deles, o próprio doutor Alcides, o doutor Jean, sabem muito bem que tem contato com os técnicos do tribunal e eles não têm dó de escrever com aquela canetinha deles. E muitas vezes, qualquer justificativa para eles é injustificável, porque eles são meio danadinhos em querer voltar um país atrás. Isso eu falo que vivi isso na pele, mas graças a Deus eu tive, na condições de gestor, tive minhas 2 contas aprovadas aqui nessa Câmara, pelo Tribunal de Contas, e graças a Deus deu tudo certo. Queria só relatar um pouco sobre a competência nossa de vereadores, o qual o primeiro secretário leu muito bem o nosso relatório, onde traz a responsabilidade. Mas só queria frisar, prefeito, que muitas vezes nós vereadores, por incrível que apareça, parece que a gente somos muitas vezes motivo de espanto quando nós solicitamos alguns processos, quando nós queremos analisar algum processo. Mas eu vou falar de mim, não vou falar de vereador, de outros vereadores. A insistência, como é que fala assim, de ter sempre observando os processos, os andamentos, o qual se tem no relatório. Enquanto estava presidente, eu ainda tinha mais oportunidade de analisar as contas, porque todos os movimentos financeiros também, além de ser informado ao executivo, todos os convênios e a Caixa, enfim, todos os convênios também, muitas vezes quem tem a competência de saber primeiro é o presidente da Câmara e a prefeita municipal, porque todos os repasses,
inclusive das escolas, de merenda escolar, tudo, não sei se acontece isso hoje, mas no meu mandato tudo vinha para a Câmara e também para o Executivo. Então por isso que eu digo que tinha mais facilidade de analisar, não estou tirando mérito de nenhum vereadores, mas o bom que veio para mim essa análise de 2018, porque era eu que tinha mais a competência de estar na frente, porque eu estava na presidência da Câmara e todos os seus pareceres vinham para mim. Mas a gente também frisa aqui no artigo 31 da Constituição Federal, onde tem peso do vereador, onde fala que o parecer prévio emitido pelo órgão competente sobre as contas que o prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal. Ainda pregamos ainda que essa tese, digamos que os vereadores têm a força do voto político, a qual eu não me apego muito em voto político. Eu acho que o voto ele tem que ser coerente, ele tem que ser consistente, ele tem que ser embasado, e não embasado em picuinhas, embasado em passados, embasado na realidade. O tribunal tem a competência, sim, de analisar a parte técnica, e nós temos, sim, a competência de analisar se realmente foi aplicado o recurso. Para o tribunal é muito fácil dizer que o Executivo aplicou tantos por cento na educação, mas nós, vereadores que vivemos esse momento, isso na prática aconteceu? Nós aqui temos ainda a competência de analisar todos os processos, onde também estamos embasados no nosso artigo 201 do Regimento Interno, onde diz que a Comissão de Finanças e Orçamento, para emitir o parecer prévio, poderá vistoriar as obras, serviços, examinar processos, documentos, papéis de repartição da Prefeitura e da Câmara. Enfim, é aí da sequência. Eu só quis determinar isso, não para servir para ninguém, mas a carapuça servir, porque muitas vezes o prefeito ainda tem essa restrição entre alguns funcionários, quando nós, vereadores, chega para poder olhar o processo, para pedir uma informação. Mas essa informação, a qual ela serve depois justamente para o seu CPF, para o CPF do gestor, para o CPF do contador e para o CPF do secretário de Finanças. Porque muitos funcionários talvez não têm, é lógico, não têm esse entendimento que os vereadores não estão trabalhando, na verdade, somente na picuinha. De repente tem a parte interessada da parte da política e a parte da politicagem. Mas enquanto estiver de vereador, pode ter certeza que não estarei trabalhando com a parte da politicagem. Esse relatório, tanto a prestação 2017, o qual o Géder foi relator, mas eu também fiz análise técnica. A 2018 eu tive a incumbência maior ainda porque sou relator, e é tanto que acho que os primeiros votos favoráveis já está sendo que o meu próprio relatório eu já venho votando favorável dentro da comissão. Então, só tenho a agradecer por ter dado essa oportunidade, porque não pretendo também estar aí analisando as contas de 2019, 2020, tudo isso vai depender da vontade de Deus, e as minhas conclusões sempre vai ser a mesma. Jamais estaremos aqui para penalizar alguém, caso não tenha cometido. O pior pecado do gestor público é quando comete desvios de verbas públicas. Porque você cometeu desvio de verbas públicas, você está cometendo uma irregularidade imensa, uma incompetência imensa, infringindo todas as normas, todos os princípios da humanidade. Mas enquanto gestor, e foi isso que a gente apontamos nesse relatório, nem pelo próprio tribunal, que são os órgãos superiores, não foi apontado desvio de verba. E não é só desvio de verba, muitas vezes mal analisado pelo próprio legislativo, que muitas vezes acaba complicando a situação do prefeito. Porque hoje, por uma simples aplicação de um convênio de forma errada, o tribunal ele já usa como desvio. A forma que eles aplicam para a sociedade não vem com aquela forma de aplicação de recurso errado, vem como desvio de verbas públicas. E aí, se o legislativo, como tem essa força do voto de reprovar até mesmo uma conta que vem aprovada pelo tribunal, pode estar levando por esse lado e estar reprovando uma conta, ou vice-versa. Então, creio que isso não foi usado. Na minha parte aqui, a parte pessoais, a parte de entrosamento, isso eu deixei de lado. Eu tenho um pouco dos meus conhecimentos técnicos, mais de 27 anos de área pública, e sei o que sofre na pele o gestor. O bom gestor hoje depende de boa equipe. E se as suas contas forem aprovadas, é porque você teve uma boa equipe. Nós temos a parte fundamental, que é do contador ou da contadora, temos a parte fundamental do secretário de finanças, e sem uma boa equipe, nenhum prefeito consegue aprovar uma conta. Então o prefeito é gestor. O prefeito ele quer que aconteça o serviço. Ele quer fazer a ponte em 3 dias, ele quer tampar, mas tem que ter aquele cara chato, aquele secretário chato, dizer, prefeito, vai devagar, aqui você vai cometer uma infringência. Tem que ter o seu orientador.
Então, creio que para suas contas chegar aprovada pelo tribunal e hoje está sendo sapatinada pelos vereadores e provavelmente aprovada, é porque o mérito, além de seu também, de toda a sua equipe que te acompanhou nesses 2 anos, 2017 e 2018. Nesse meu momento é o que eu tenho dito, muito obrigado. E então, sem mais, né, já que já saiu meu voto, sou favorável às duas contas, tanto 2017 e 2018, e fica a critério dos vereadores se vão acompanhar ou não o relatório desse relator. Muito obrigado. A tribuna está à disposição do vereador do PRB, Antônio Francisco. 30 minutos com direito à parte. A tribuna está à disposição do vereador do PSL, Wilson Facon. 30 minutos com direito à parte. Senhor presidente, mesa diretora, prefeita Elma, demais vereadores, meu secretário, o corpo técnico que está presente. Eu venho aqui para parabenizar a escolha que ficou como o Eliseu, presidente da comissão. A comissão em geral fez um ótimo trabalho e nós não podemos ser justos por de repente uma picuinha política. A gente tem que saber que o voto tem que ser justo, não só a prefeita, mas como tem um corpo técnico, várias pessoas, e quando é injustamente, mais ruim será, porque quando a gente perde o CPF por 3, 4 dias, a gente sabe qual é a dificuldade que a gente tem novamente e o transtorno que tem. Você vai lá e tentar resolver uma situação e você não consegue porque seu CPF está cancelado ou está em análise. Então eu estou aqui e hoje eu acredito muito que as contas passam, porque está muito esclarecido, explicado, e sou justo, quero ser justo, porque tanto seja nas contas quanto em projeto que veio aqui nessa Casa de Lei, quando eu acho que é um projeto que é bom, eu voto favorável. Aquele que eu acho que não é, não acompanho ninguém, sou contra, igual fui contra em vários projetos, mas eu acho que hoje aqui, para mim ser justo, eu vou votar favorável às contas da prefeita. Eu tenho dito, presidente, muito obrigado. A tribuna está à disposição do vereador do PP, Anderson Santana de Oliveira. 30 minutos com direito à parte. Senhor presidente, cumprimento a mesa diretora, cumprimento a excelentíssima prefeita municipal, cumprimento os novos colegas vereadores, o público presente, os secretários municipais que estão presentes. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna parabenizar do Poder do Executivo a prefeita pelas duas contas saírem do tribunal com parecer prévio favorável, parabenizar a equipe técnica da prefeitura, porque não é fácil organizar o balanço financeiro para que o tribunal possa emitir um parecer favorável. Todos nós aqui tivemos a oportunidade de participar de cursos de formação feito pelo Tribunal de Contas e a gente teve a oportunidade de compreender o quanto eles são exigentes. Tanto é que eu acho difícil alguém exercer o mandato público e ter as contas 100% aprovadas sem ter qualquer ressalva, porque a ressalva, como deixou muito bem claro aqui no parecer do relator Eliseu, a ressalva ela vem para poder contribuir para que as prestações de contas estejam cada vez mais evoluídas e cada vez mais eficiente. Quero dizer também que o meu voto eu sempre balizo na posição política, e para mim posição política é o justo, é ser justo, é ser coerente com os fatos, coerente com a verdade. Tem gente que acha que político é votar porque politicamente, eleitoralmente eu sou contra, sou de outro grupo. Não, político é você ser justo. Fazer política é lutar por justiça, lutar para que as coisas públicas atendam a necessidade das pessoas que necessitam do serviço público. Então é por isso que o meu voto é sempre político. O parecer do tribunal é técnico, eles apenas avaliam números e papéis. Eles não têm condições de saber o que acontece de fato na execução dos convênios, na execução e aplicação dos recursos. Nós, políticos, temos condições de saber tanto a parte técnica quanto a parte de execução.
E também o vereador Eliseu deixou muito bem claro no seu relatório de que nós temos condições de saber se existe uma concordância entre o que está no papel e se de fato isso está acontecendo na prática. E nós, como os vereadores, conseguimos comprovar e detectar a concordância entre o parecer do tribunal e a eficiência na execução dos projetos. E dizer também que ser político é garantir essa concordância, garantir que o que está escrito no papel aconteça lá na Secretaria de Saúde, aconteça lá na Secretaria de Educação, aconteça no Serviço de Assistência Social, aconteça no serviço de todos os serviços de interesse público. E uma coisa importante a ser avaliada é quando não se releva, tanto pelo tribunal quanto qualquer órgão superior a nós, a implicância de desvio de dinheiro público, que isso para mim caracteriza crime contra a vida. Porque se o gestor do serviço público, gestor do executivo municipal, desvia dinheiro público e morre alguém no hospital por falta de atendimento básico, a responsabilidade deve se ater a quem executa o exercício. Então, o gestor público que preza por esse princípio, ele está de parabéns, e de parabéns ainda mais quando consegue fazer uma prestação de conta na íntegra, uma prestação de conta que venha garantir que o Tribunal de Contas possa emitir um parecer, prefeito, um parecer favorável, apenas com algumas ressalvas, como eu já disse anteriormente, que é impossível um prefeito ou uma prefeita exercer o mandato sem que tenha essas ressalvas, que as ressalvas venham para contribuir para a evolução da administração pública. É o que eu tenho dito, meu muito obrigado. Coloque em votação única o projeto de resolução número 260/2020 de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. Votação nominal dos vereadores. Boletim de votação, projeto de resolução número 260/2020. Discussão e votação única, base legal, maioria absoluta dos membros da Câmara, dispõe sobre as contas do município de Alto Paraíso referente ao exercício financeiro do ano de 2017. Ademilson Aparecido de Oliveira. Favorável. Anderson Santana de Oliveira. Favorável. Antônio Francisco. Favorável. Albino Souza da Silva. Favorável. Favorável. Edmilson Facundo. Favorável. Eliseu Rodrigo Batista. Favorável. Flávio Valdir da Silva. Contrário, senhor presidente. Contrário. Jefferson Lins. Favorável. Romário Aparecido da Rocha. Favorável. Paulo César Bergatin. Favorável. Aparecido Antônio Machado. Favorável. Fica o projeto de resolução aprovado por 10 votos favoráveis e um voto contrário. Declaro aprovada a conta de 2017 da excelentíssima senhora prefeita Elma Santana Amorim. Coloque em votação única o projeto de resolução número 261/2020 de autoria da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal. Votação nominal dos vereadores. Boletim de votação, projeto de resolução número 261/2020, discussão e votação única. Base legal, maioria absoluta dos membros da Câmara. Dispõe sobre as contas do município de Alto Paraíso referentes ao exercício financeiro do ano de 2018. Ademilson Aparecido de Oliveira. Favorável. Anderson Santana de Oliveira. Favorável. Antônio Francisco. Favorável. Albino Souza da Silva. Favorável. Edmilson Facundo. Favorável. Eliseu Rodrigo Batista. Favorável. Flávio Valdir da Silva. Contrário, senhor presidente. Contrário.
Jefferson Lins. Favorável. Romana Aparecida Rocha. Favorável. Paulo César Mercatini. Favorável. Aparecida Antônio Machado. Favorável. Fica o projeto de resolução de número 261/2020, aprovado por 10 votos favoráveis e um voto contrário. Declaro aprovado as contas do exercício de 2018. Da excelentíssima senhora prefeita Eula Santana Amorim. Coloca a tribuna à disposição dos vereadores para o uso da palavra de esclarecimentos pessoais por 5 minutos em direito à parte. A tribuna está à disposição do vereador do PRB, Eliseu Rodrigo Batista, 5 minutos em direito à parte. Só retorno para essa tribuna, fazer meus agradecimentos pessoais, agradecer a todos os funcionários públicos presentes. A Neiva, muito obrigado por estar representando a educação, nós fazemos parte agora da mesma equipe. Não vou citar todos os nomes do secretário, mas estão todos presentes, mas a forma de agradecimento mais especial, então, em nome da Eliane, que é a secretária de Finanças e também contadora da gestão 2017, e da Virgínia, que hoje é a contadora e também foi contadora de 2018. Então, em nome de vocês, agradecer a todo o secretário, dizer também, prefeito, que hoje eu estive na Secretaria de Saúde, estive observando, ficou muito bonito aqueles adesivos lá do carro da saúde, não sei de quem foi o mérito da escolha, mas da minha parte está de parabéns, gostei, vi lá uma bandeirinha do nosso município, melhor ainda, que hoje com essas questões dessas placas, eu nunca consegui engolir essa questão dessas placas nossas, até questão do Mercosul, mas pelo menos tendo o emblema da nossa bandeira do nosso município, já é um ponto fundamental do reconhecimento dos veículos de nosso município. Então, agradeço imensamente todas as pessoas, agradecer de forma especial o Lucas, que eu acho que eu sou um dos vereadores que eu mais trabalho para ele nessa questão de processo administrativo, todas as horas. Mal o processo está lá no portal de transparência, eu já estou ligando para ele perguntando sobre a questão de processo. Mas parabéns, sempre bem educado, sempre pontual nos seus esclarecimentos e de certa forma não desmerecer nenhum funcionário, mas graças a Deus eu não tenho problema com nenhum funcionário na questão de pedir algum esclarecimento. E esses esclarecimentos, é bom que você esteja presente, porque é nessa hora que serve todas as perguntas, todas as indicações, principalmente que eu estou fazendo sobre o processo, sobre o conhecimento, porque é na tribuna que a gente usa esse argumento. E se a gente não tiver uma equipe que dê esse suporte para a gente, muitas vezes nossos relatos, as nossas consequências podem ser inconsequentes para o executivo. Então, está de parabéns todas as equipes, de certa forma também a nossa equipe da Câmara, em nome da Gislaine que está presente, agradecer todos os funcionários, porque todo esse processo administrativo também envolve o nosso poder legislativo, principalmente a nossa parte técnica. Nosso jurídico que não se encontra presente, mas também foi fundamental para resolver a questão das resoluções, então não poderia também de atribuir esse mérito a todas as equipes, do administrativo, do executivo municipal e também do legislativo municipal. Muito obrigado e que todos tenham uma boa noite. A tribuna está à disposição do vereador Anderson Santana de Oliveira, por 5 minutos em direito à parte. Senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores, cumprimento o público presente. Senhor presidente, retorno à tribuna para parabenizar a secretária de Saúde, que esteve aqui mais cedo, juntamente com o Lucas, o servidor, que veio prestar esclarecimento referente à pandemia do coronavírus, que nós, vereadores, acaba sendo o para-choque, né? A sociedade liga e está sempre questionando o que está acontecendo, então, e a gente vive uma era digital de muito fake news, muita mentira, muitas inverdades, e as pessoas acabam vivendo um momento de pânico, muito medo sobre o que acontece no município de Alto Paraíso, e a secretária foi muito feliz nos esclarecimentos, e o secretário veio aqui com fome, 3 horas da tarde, o Lucas também, e brevemente aqui nos esclareceu aquilo que vai nos ajudar a estender esse esclarecimento às pessoas da sociedade que vêm com muito medo, muita preocupação, e essas informações trazidas, secretário, vai ajudar a amenizar o sofrimento das pessoas que nos ligam e nos procuram para essas questões. E dizer também que nós temos que ter muita fé, muita perseverança nesse momento de dificuldade. O mundo já passou por isso outras vezes e conseguiu superar situações até pior, né? Em 1918, com a gripe espanhola, e com certeza a gente, com disciplina, com educação e com cuidado
e determinação, vamos superar esse momento difícil que o Brasil e o mundo está passando. É o que eu tenho dito, meu muito obrigado. Mais um vereador? Eu peço que o vice-presidente e a sua presidência me conceda a palavra por liderança do partido. A tribuna está à disposição da Vaisila Dona Machado, 5 minutos por meio da parte. E quero aqui cumprimentar o senhor presidente, em nome do senhor presidente, cumprimentar todos os novos colegas vereadores, a prefeita que está presente, aos novos colegas vereadores, ao secretariado que está todo hoje aqui presente. E quero aqui parabenizar a secretária de Finanças pela competência, pelo trabalho desenvolvido naquela prefeitura, que a Eliane, a Virgínia está assumindo também. E sem falar também da controladoria também, que tem o respaldo também dessas contas. E quero que venha aqui para parabenizar todos os vereadores, parabenizar pela atitude, pelo conhecimento, porque eu não venho aqui nesta casa. Esta casa já foi muitas vezes, prefeita, taxada, muitas vezes está pelo executivo, muitas vezes pelo próprio seu pai atacou aqui essa casa. Então eu vejo aqui parabenizar todos os vereadores, porque eles têm o voto, o pensamento correto e não fazem picuinha. Não fez picuinha, porque várias vezes aqui na rede social fomos atacar essa casa, como era uma casa que pressionava o executivo para poder pegar propina, que só trabalhava nesse tudo, e não é nada disso. A prova está aqui hoje. A prova está aqui hoje para parabenizar todos os vereadores, que eu não vi em nenhum momento vereador articular voto nem para A nem para B. Cada um teve seu voto, seu pensamento e deu o voto com sentido, com seu pulso, com seu caráter, e jamais por esta casa deve levar e passar a imagem igual já foi atribuído há uns tempos atrás. A divergência, sim, a política tem os poderes, tem que ser harmônicos, mas não junto misturado, cada um tem sua opinião e o legislativo tem a função de fiscalizar. Quando o legislativo está fiscalizando, está cobrando, é porque muitas das vezes para o prefeito, o controlador geral, os secretários, está atento do que está se passando no município, porque quero aqui parabenizar ao ex-presidente desta casa, Eliseu, a conta também foi aprovada pela competência, agradecer a todos os funcionários desta casa, a Secretaria-Geral, ao nosso jurídico, aos zeladores, ao guarda, a pessoa jurídica. Quero aqui agradecer a todos os funcionários desta casa e parabenizar esses vereadores, porque agem na hora certa, com o voto certo, e não tem essa questão aqui de fazer picuinha. Eu acho que a gente tem ainda 8 meses ainda de mandato, estamos buscando cada um uma reeleição, totalmente cada um para um lado diferente, e nem por causa disso que tenha desunião aqui nesta casa. Então eu quero aqui mais uma vez agradecer a todos e que tenham uma boa noite a todos. Nada mais havendo, eu declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos e convidando a todos presentes para a sessão ordinária que realizará no dia 28 de abril do corrente ano, a partir das 18 horas. Uma boa noite a todos.